Olá pessoal, agora estamos fazendo um grupo, um bloco de aula sobre LRF. E nesse bloco de aula nós vamos dividir em 10 blocos, né? Nesse grupo de aula a gente vai dividir em 10 blocos e sobre os 10 blocos a gente vai estudar um pouco mais sobre a LRF, o que aconteceu na LRF e como ela surgiu e por qual a finalidade dela, o objetivo, entre outros. A LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, é a Lei Complementar 101/2000, certo? Então, antes de começar a falar efetivamente sobre a LRF, a gente precisa de algumas teorias de como surgiu o Estado e qual é a nossa teoria de Estado atual. Estado, governo, forma de Estado. Bem, isso está bem detalhado na Constituição Federal. Forma de governo, forma de Estado. Mas a gente precisa saber o que é que fez com que criasse o Estado que a gente conhece hoje. Uma teoria boa é a de Max Weber, que ele diz que o Estado é responsável pela organização e pelo controle social, pois detém o monopólio legítimo dos usos da força, coerção, especialmente a legal. Força que ele trata é a coerção. Enfim, o que é que está querendo dizer aqui? O que é que Max Weber está querendo dizer? Essa parte que Max Weber traz também está nos conceitos de Jean-Jacques Rousseau, de Thomas Hobbes, em que ele diz que o pessoal, a população ela deixa um pouco da sua liberdade para que se tenha o bem comum. E o bem comum é o Estado que organiza. Então o Estado ele é o responsável pela organização do controle social. Então, a gente, para entender como é que o Brasil funciona, a gente tem que saber que o Brasil é uma república, certo? E quais são os objetivos fundamentais da República do Brasil? Bem, está lá na Constituição Federal, no seu artigo 3º. Primeiro diz, constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quarto, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Isso é o Estado, o objetivo do Estado. Com esses objetivos, o Estado alcança a sua finalidade. Tá ok? Então, após definir quais são os objetivos, a gente vai ter que identificar qual é a finalidade, como é que ele vai alcançar suas finalidades. E uma das formas de alcançar seus objetivos é através da parte financeira. A LRF é Lei de Responsabilidade Fiscal. O próprio nome já diz que ela é para controlar a parte financeira do Estado. Ela é para ter um controle, ter uma responsabilidade sobre a gestão fiscal. Então, na parte financeira, a gente tem a finalidade de tem os seguintes objetivos: manter a ordem do Estado, solucionar litígio, tem as ações sociais e os serviços públicos. E para isso a gente precisa de 4 pontos. O primeiro deles é o orçamento, que serve como planejamento. Nosso orçamento público serve para planejar e a finalidade dele é gerir. O segundo, que está dentro do orçamento, é a receita. A receita é como se obtém os recursos públicos. A despesa é como se vai gastar esses recursos públicos e o crédito é como você cria uma condição de controle de receitas e despesas dos gastos públicos. Tá ok? Tudo bem. Então, a partir daí, a gente vai ter um ciclo de gestão. Nesse ciclo de gestão, que a gente vai ver o impacto à sociedade. O primeiro passo é descobrir quais são os problemas da sociedade. A partir da necessidade da sociedade, é criado um plano. E esse plano é um plano de médio e longo prazo, que é o PPA. Ele dura 4 anos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela serve de elo de ligação para a LOA, que é o plano anual, que é onde vai ter o controle anual dos gastos públicos. Então, a partir daí que se tem como se vai fazer, começa-se a execução orçamentária e execução financeira. Com a execução, nós temos o monitoramento
vai identificar se os gastos que estão sendo feitos estão de acordo com a necessidade pública. Então, avalia-se, né, após o monitoramento, avalia-se se a execução está correta e, por final, uma revisão dos programas. Com isso, a gente completa o nosso ciclo de gestão dos recursos públicos. Os 3 primeiros passos, o primeiro ponto é descobrir qual é a problemática da sociedade. Os 3 primeiros passos fazem parte de um planejamento de médio prazo e de curto prazo. A partir daí, a execução, monitoramento e avaliação. E depois, execução, monitoramento e avaliação, aí vai se fazer uma revisão dos programas para ver se está atingindo a necessidade da sociedade. Tudo bem. E como é que funciona isso na parte legal? Bem, na parte legal, a gente tem a Constituição Federal, que ela é o nosso arcabouço teórico maior, ela é de onde a gente tira toda a nossa teoria constitucional, de onde a gente tira toda a nossa teoria de legislação, vem em cima dessa Constituição Federal. E a partir daí, a gente tem a Lei Complementar de Finanças Públicas, que é a 4320/64, e a LRF. Esses 2 ordenamentos jurídicos, quer dizer, esses 3, né, Constituição Federal, Lei Complementar e Lei de Responsabilidade Fiscal, são o que dão o norte, dão o direcionamento para a construção do PPA, LDO e LOA. E perceba que o PPA ele também dá um direcionamento para a LDO e a LDO também dá o direcionamento para a LOA. Tudo bem. E como é que é isso, professor? Me explica direitinho. Tá. Constituição Federal, no seu artigo 165 a 169, ele trabalha sobre o PPA, sobre a LDO e sobre a LOA. A 4320/64, ela trabalha como normas gerais de direitos financeiros, orçamento, elaboração e controle, fala sobre como será executado na União, nos estados, Distrito Federal e município. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a que a gente vai trabalhar aqui, fala sobre como reforçar os vínculos, como trabalhar bem o PPA, a LDO e a LOA, um junto ao outro. Ele fala também, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que a LOA ela tem que ser compatível com o PPA e com a LDO, porque o plano maior é o PPA e a LOA é a Lei Orçamentária Anual que vai ser executada dentro do ano. E cada ponto dessa LOA, cada execução dessa LOA tem que atingir o objetivo inicial, que é o do PPA. As despesas adequadas à LOA e compatível com PPA e LDO. Bem, isso é uma gestão responsável. Tá, então, antes de começar, de fato, a falar sobre a LRF, a gente precisa entender como é que surgiu todo esse arcabouço teórico e como é que acontece nas finanças públicas de hoje em dia. Bem, a Secretaria Tesouro Nacional, que até então não era secretaria, mas foi criada em 1986. Em 87 foi criado o CIAF. Em 88 foi criada a Conta Única do Tesouro. Em 93 o refinanciamento da dívida. 94 teve o Plano Real. 95 a Lei Camata, que limita despesas com pessoal. Em 97 teve o plano sobre o refinanciamento da dívida mobiliária. O 99 a Lei Camata 2, que alterou o limite de despesa com pessoal do serviço público. Em 2000 surgiu a LRF e em 2008 o grau de investimento, né, foi estudado, foi melhorado o grau de investimento, porque o risco Brasil era muito alto. Em 2010 surgiu então as NB-CASPES, que era a normatização da contabilidade aplicada ao setor público para o Brasil inteiro. E 2011 o Plano Unificado de Contas. A partir daí começou isso tudo, tá ok? Então, em 2000, que a gente está vendo aí, que surgiu a LRF, ela só surgiu após todo esse desenvolvimento, né, histórico nas finanças públicas. Bem, e a nossa base constitucional? A Constituição de 88 prevê uma edição de lei complementar para fixar os princípios norteadores das finanças públicas no Brasil, no seu artigo 163. A LRF, que ela começou a ser editada em 1998, em junho, a emenda constitucional, ele prevê isso, tá? Prevê esse primeiro, prevê a LRF. E o que é que diz? A emenda constitucional da reforma administrativa determina um prazo de 6 meses para que o Executivo envie esse projeto. Só que até hoje, a Constituição foi criada em 88, até hoje não houve um envio de uma lei que nos ajude, tá? Então, a gente utiliza como adendo a essa lei, a Lei 4320/64,
que foi recepcionada pela Constituição. Embora a Constituição seja de 88, a Lei 4320/64, ela foi recepcionada e se utiliza dela, e alguns normativos das ADCTs, Atos Constitucionais Transitórios, ok? A Constituição Federal de 88, seu artigo 165, parágrafo 9º, ele fala sobre a previsão dessa lei complementar, que vai dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos e a elaboração e a organização de PPA, da LDO e da LOA. Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para instituição e funcionamento de fundos. Ainda não foi criada essa lei, tá ok? Então, se utiliza-se a Lei 4320/64 para esses fins e as ADCTs. Existe um projeto de lei, que é o 248, em tramitação, que até hoje não foi votado, que é a Lei de Qualidade Fiscal. Nós estamos falando sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Qualidade Fiscal é a Lei de qualidade nos gastos públicos, que aí não importa só numa lei de meios, como o orçamento era conhecido antigamente, que era a Lei de Meios. Hoje, nós queremos uma lei de qualidade fiscal, que é a lei que o gasto ele deve ser efetivamente gasto para dar um resultado para a sociedade. Embora não fosse objetivo, houve algumas sobreposições nas matérias e elas se tangenciam, tanto na Lei de Qualidade Fiscal como na nossa Lei 4320/64. Então vamos identificar qual é o nosso diagnóstico fiscal na situação atual. Nós temos carga tributária elevada, gastos com pessoal elevados em todos os níveis de governo, nós temos uma dívida pública elevada em todos os níveis de governo também, déficits imoderados e reiterados em todos os níveis de governo e descentralização financeira com autonomia política e administrativa. Bem, esse é o nosso diagnóstico da situação fiscal. Temos mais um pouco de diagnóstico? Temos o diagnóstico da situação fiscal também. Programa de estabilização monetária exibido desde 94. Nós temos, para controlar aquilo ali, a gente criou esse 94. Teve as medidas fiscais de curto prazo em 97, programa de estabilização fiscal em 98. Nós temos combate à guerra fiscal entre os estados. Nós temos vários pontos de privatização em fase avançada, e isso tudo já ocorreu, tá ok? E o que é que falta? Bem, por enquanto, esse é o nosso primeiro vídeo, tá? A gente vai dar continuidade no próximo vídeo aqui, daqui a pouco, para você.